De volta aqui no Política Cruzada desse domingo, estamos na Prefeitura de Uberlândia, no gabinete do prefeito Adelmo Leão, e agora a gente vai conversar com o secretário municipal de Trânsito e Transportes, Divonei Gonçalves. Divonei, muito bom dia, obrigado por falar aqui conosco. Bom dia, Danilo, bom dia a todos. Bom, nesse pacote de obras que foi anunciado essa semana, que a gente conversava com o prefeito agora há pouco, muitas delas envolvem a mobilidade urbana, que atinge toda a cidade de Uberlândia. Vamos começar então falando pelo viaduto da Nicomedes Alves dos Santos com a Vinhedos ali. É um viaduto gigante, parece que é o maior, né? Sim. Maior de Uberlândia. Está na fase final? Está na fase final, Danilo. Ali era a gente costuma, depois de pronto, não lembrar mais dos ocorridos, né? Por exemplo, a gente tinha... Ali tinha acidente demais. Muita conversão à esquerda ali impropriada, enfim. É uma das obras que foi definida aqui junto com a Adelmo para que fosse prioritária. Nós estamos com ela na fase final. Fim de ano deu umas chuvas aí que a gente não esperava, a quantidade, mas seja bem-vindo a chuva. Mas agora, como o próprio prefeito disse, no mês de março a gente já está com aquilo concluído. Logo acima vai ter então um terminal universitário. Vai ser onde? Vai ficar ali naquela área ao lado entre o Uberlândia Shopping e a Unitri. É isso? Exatamente. Aquilo é uma área já que a gente, há um tempo atrás, acho que no primeiro mandato do Adelmo, a gente já estava prevendo aquilo, que é aquele pacote que o Adelmo aprovou, sim, lembra dele? Lá de 100 e pouco, 130 milhões de reais. Então, agora a gente conseguiu realmente a liberação daquela área, a prefeitura já fez a parte dela, a obrigação dela. Que é a desapropriação. Que é a desapropriação, já fez o pagamento. Isso já está concluído? Ok. Depois está em juízo? Sim, o prefeito já... A primeira coisa foi o juiz deu autorização, paga. E nós pagamos já depositamos. O proprietário está questionando judicialmente? Agora, a questão judicial ela deve continuar em termos de valores. Tá? Sim, já sim. não tem mais impedimento para a gente... É desapropriação. Não tem impedimento para a gente tocar lá. E a gente aí, junto aqui com a Adelmo, está buscando uma parceria de doação de projeto ali, né? Por exemplo, que a gente fez o Terminal Canaã, para que a gente ganhe o projeto, né? E comece a iniciar aí a licitação para fazer o terminal. Então ainda não tem o projeto. Ontem mesmo eu falava com o pessoal que a gente está fazendo parceria com esse projeto, eles me deram um feedback ontem que já está fechando com o valor com as pessoas, os arquitetos que vão desenvolver o projeto. Então, logo eu devo recebê-lo. Então a gente está falando aí, um terminal é um ano de obra, mais ou menos? Eu diria para você o seguinte, quando a gente fez ali, que o Adelmo pediu ali, a gente fez aquele lançamento de quase R$500 milhões de obras em Uberlândia, e outros serviços. Se você pegar aquela apresentação que a gente fez à população, o Adelmo pediu para dar satisfação, foi lá e nós falamos sobre isso. Nós temos em todas as áreas, né, Danilo? Não é só mobilidade, a gente vai ver em todas as áreas da prefeitura, que é o jeito do prefeito tocar. É prioridade em cada área. Eu digo para você que trabalhar com o Adelmo não é fácil do ponto de vista que ele quer que as coisas sejam feitas e concluídas. Então, esse prazo que você está falando, em todas as áreas que a gente está atuando e trabalhando, é para concluir no mandato dele. E lá é uma delas. Então, você tem até dezembro do ano que vem. Se eu não fazer, eu estou perdido. Bom, e o viaduto, a duplicação do viaduto acho que é a 365 mesmo, que passa no final da Monsenhor Eduardo, não é? Isso, ali é a 365. Você lembra que o DENIT fez uma perna daquela avenida e não fez a outra. Ali é terrível também. Ficou um gargalo. Aí o prefeito falou, mesmo sendo deles, vamos fazer. Nós já estamos aí desenvolvendo o projeto, a licitação já está em andamento para a gente fazer. Esse projeto vai ser feito aqui pelo município. Vai ser feito aqui pelo município. Divonei, o pessoal questiona muito a questão das ciclovias em Uberlândia, diz que a ciclovia aqui é muito ruim porque não tem continuidade, começa e não termina num lugar que não tem continuidade. Tem algum projeto para melhorar as ciclovias da cidade? Diria para você o seguinte, lá vamos dizer, na reeleição do mandato do Adelmo, nós falamos sobre mobilidade urbana naquele programa de governo dele, antes a gente falou sobre ciclovia. O prefeito falou, você vai me trazer alguma coisa, mas que faça ligação. Você não me traga nenhuma ciclovia que fique solta, desmendada, porque isso nós já temos 90 quilômetros de Uberlândia. Já teve prefeitos no passado aqui que falou que ia tornar a cidade de Uberlândia numa cidade da bicicleta. Nós não vimos nenhum metro de ciclovia. Então, o que a gente fez? Pegamos todas as ciclovias, os 90 e poucos quilômetros que a gente tem, e procurou emendar esses trechos.
E aí, nesse levantamento que a gente fez, nós conseguimos trazer a Embaúbas, lá emendando na Getúlio Vargas e na Rondon, conseguimos pegar aqui a Rondon com a Selma até a região do Marileuza, do aeroporto, daquela região toda. Estamos trabalhando agora para fazer a Nicomedes, enfim, a gente quer emendar isso. Já começamos aqui da Anselmo, as obras já estão acontecendo aqui e a gente, os projetos já estão prontos, as outras a gente está terminando detalhes de orçamento para licitar. Embaúbas já foi licitado. Em breve a gente deve estar anunciando ela. Com isso a gente liga essa parte, porque veja bem, eu digo o seguinte, a preocupação do Adelmo, nas reuniões que ele faz com a gente, é no sentido de que a gente não atue só em fazer viaduto, né? Aquela apresentação mostra lá, por exemplo, a ET, não foi falado aqui, o Adelmo quer que faz um projeto de uma ET futura, a exemplo do Capim Branco que ele fez naquela época, agora ele concluiu, para que a cidade, quando crescer, já tenha um projeto pronto. Então esse é o foco desses R$500 mil, quase R$500 mil, para que a gente consiga fazer isso até o final do mandato dele. Divonei, agora o transporte público em Uberlândia, as empresas, por conta da pandemia, as empresas viviam com o pires na mão aqui na prefeitura, pedindo suplementação, aporte, não sei o que e tal, e muitos desses foram concedidos. Não teve reajuste na passagem esse ano, correto? Correto, 2 anos já. Vai ter? Não, nós estamos conversando aqui, o prefeito está aqui dentro disso. É interessante a gente pensar, quando o Adelmo falou aqui para você, que para ele fazer o que ele está fazendo, ele pegou e equacionou o problema de gestão do dinheiro público. E aí ele conseguiu avançar nisso. Uma vez eu tive no seu programa, no começo do mandato dele, não sei se você lembra, o que eu falei para você lá na época. O Adelmo chegou aqui com um monte de problema, e prêmio, folha de pagamento e por aí afora. Eu falei para você, o que ele está fazendo? Regaçou as mangas, eu lembro disso até hoje, e foi atrás de alguma coisa, que é atrás desses recursos e atrás de consertar o orçamento. Dentro desse pacote, transporte coletivo na pandemia sofreu um impacto violento no Brasil inteiro. Não sou eu, Divonei, que está falando. Basta pesquisar que você vai achar fácil esse assunto. Nós não conseguimos retornar o mesmo número de passageiros, mesmo a pandemia tendo terminado, graças a Deus, e diminuído bastante. Você tem uma ideia, nós tínhamos 4,5 milhões de passageiros. Hoje nós estamos com 2.800 e não conseguimos retornar nem perto dos 4,5. E aí, conversando com o Adelmo sobre isso, sobre essa questão, porque transporte público é um serviço social, encontramos dificuldade na primeira vez que nós mandamos um projeto de lei para a Câmara, para aportar um subsídio no negócio, porque não, e naquela ocasião, e até hoje alguns interpretam errado, dizem que a gente está dando dinheiro para a empresa de ônibus. Vou te dar um exemplo, então. Tarifa do Uberlândia hoje é R$ 4,50, que o povo paga. O povo que eu estou dizendo é o trabalhador, a empregada doméstica, as pessoas que precisam andar de ônibus e pagam. E o empresário que dá o vale transporte, que ele também paga sobre os R$ 4,50. Então, quando a gente mantém uma tarifa R$ 4,50, que ela hoje, a tarifa de Uberlândia real hoje, do ano passado e até hoje, ela é R$ 6,30. Então, o trabalhador tinha que estar pagando R$ 6,30. O empregador, que é o patrão, tinha que estar dando os 3% em cima disso. O prefeito falou assim, não, vamos segurar, vamos ver se eu dou conta, chamou o secretário de Fazenda, nós estamos subsidiando, na verdade, essa diferença para o trabalhador não pagar ela. Porque senão ele estaria pagando hoje R$ 6,30. E a mesma coisa nós estamos discutindo agora. A tarifa de Uberlândia está apresentando números na ordem de R$ 7,60. Subiu a carroceria de ônibus em mais de 600%. Ou seja, nós acompanhamos a matéria-prima para fabricar carro, para componentes, o valor que estava. Isso aumentou de forma muito grande, vamos dizer assim. E nós não tivemos nenhum apoio. Tivemos apoio agora do governo federal, que foi o Jair Bolsonaro, que mandou aquele dinheiro para os municípios, nós diluímos no subsídio nosso, e aí diminuímos o valor da última parcela. Agora nós estamos discutindo aqui para a gente chegar e achar uma conta para não passar essa conta para o trabalhador. É isso. Então, por gentileza, entendam que nós não estamos e nunca demos dinheiro para empresas de ônibus, não. Divonei, mas então você falou um monte de situação, de problemas que envolve o serviço do transporte público de Uberlândia. Será que não está na hora de repensar o modelo? Porque, olha, se eram 4,5 milhões que você falou, né, de passageiros, e agora acabou a pandemia e só recuperou 2,8 milhões,
existe um problema no modelo. Será que não precisa ser repensado o modelo? Porque até quando vocês vão continuar pagando a passagem? Ô Danilo, eu diria para o senhor o seguinte, o modelo de transporte, isso que eu estou te contando, não é um privilégio só nosso aqui não. Isso todos os municípios brasileiros estão vivendo isso. Nós temos exemplos de outros municípios, vou dar para você Curitiba, São Paulo, Brasília, não vou citar todos aqui, Goiânia que está perto, enfim, que já subsidiam o transporte coletivo há muitos anos. Para nós, Uberlândia, foi uma novidade nessa época, porque as pessoas entenderam tudo errado, mas subsídio para transporte coletivo já existe há muitos anos, em outras cidades. A pandemia forçou a isso aos outros municípios que não tinham isso, porque ela não tinha condição de passar, por exemplo, 6,30 para o trabalhador, para o empregado doméstico, enfim, para o próprio empresariado que paga o Vale Transporte, como eu disse anteriormente. Eu te digo o seguinte, de agora por diante, com vários modos de transporte que estão surgindo aí, Uber e não sei o quê, agora recentemente Uber Mototáxi, que já foi regulamentado em alguns lugares. Isso. Para a gente continuar oferecendo transporte do jeito que está, nós vamos ter que tornar em lei um processo desse, ou seja, passar a ter subsídio permanente, de agora para sempre, e repactuar os contratos atuais. Né? Modelo de repassar, o modelo de prestar o serviço, o modelo de remunerar o serviço, isso nós vamos ter que repactuar. Mas o subsídio vai ter que, no meu ponto de vista, vai ter que realmente ser arcado pelos municípios. Estão dizendo até que preparar os orçamentos, nós fazemos parte de uma frente nacional de secretários, estão dizendo agora até para prever já nos orçamentos, em torno de 2%, 3%. Hoje está um número. São Paulo, por exemplo, está lá querendo subsidiar 100%. É 12 bilhões de subsídio. Nós estamos pagando quanto? Hoje nós estamos pagando na ordem de... nessa tarifa de 4,50, nós estamos pagando na ordem de 3 milhões e 800, mas isso deve sofrer um ajuste por causa dessa conta que eu te falei agora, nova. Divonei Gonçalves é secretário municipal de Trânsito e Transportes, também falando aqui ao Política Cruzada. Divonei, muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição. Falar depois do prefeito é custoso, mas Deu certo. Deu certo.